Importante agora não acreditar, não pensar que todo mundo vai vir para cá. Estamos falando do exterior, estamos falando também tem o aspecto financeiro também muito importante, não é? A viagem é longa, é cara, então é necessário realmente ver os dados que vocês estão tendo da FIFA e também dos operadores de turismo em relação ao número de visitantes esperados. Então isso é muito importante, não é, para não então planejar coisas que não vão, quer dizer, que não correspondem à demanda e tem como foco exclusivo os turistas estrangeiros. Não acho que vocês não deveriam fazer isso. É necessário levar em consideração a situação, as perspectivas reais. Então também olhar para os turistas da América do Sul e do Brasil. Então isso é muito importante, tem que ser considerado. Sim, apenas um pequeno complemento, uma pequena complementação que talvez possa ser interessante para vocês também. Em algumas cidades, houve uma avaliação sobre quem foi para o FanFest. E, em primeiro lugar, estavam a população local. Em segundo lugar, as pessoas que moram mais ou menos a 150 quilômetros de distância, porque eles queriam pelo menos uma vez ir para a cidade sede. Normalmente eles comemoravam nas suas cidades, no telão, mas eles queriam pelo menos uma vez ir para a cidade sede e comemorar juntamente com os visitantes de fora. E só em terceiro lugar, os visitantes eram do mundo todo que vinham porque a seleção deles jogava na nossa cidade ou porque iria jogar na próxima cidade sede, então eles queriam ficar mais 2 dias. Então o importante é que a maior parte desses visitantes são os nativos, são a população local, de cidades vizinhas, e em terceiro lugar os que vêm de fora. Então é importante ver quem é o nosso torcedor, quem é o nosso visitante, e uma vez que vocês souberem quais vão ser as seleções que vão jogar aqui, aí que vocês vão poder então ter uma previsão dos números. E antecipando uma resposta, um comentário aqui feito pela Associação de Publicidade. A FIFA oferece um pacote juntamente com hotéis e com ingressos. Eu não sei se aqui também é assim, que os hotéis então precisam bloquear reservas para a FIFA ou não. A experiência na Alemanha e a experiência na África do Sul foi que os hotéis pensaram que esse bloqueio realmente, que iam vender esses apartamentos todos, mas não foi o caso. Talvez só 20% desse bloqueio, dessa reserva, ou 30%. E para muitos era muito caro, para muitos visitantes era caro demais. Então, muitos torcedores ou visitantes tentaram então fazer sua reserva através de outra operadora ou por conta própria. Em Munique tínhamos o problema que 2 ou 3 meses antes da Copa, dizia-se que não haveria mais nenhum leito em Munique. Nós temos 80 mil leitos. E então o pessoal dizia, não vamos poder mais ir para Munique porque não tem mais leitos, não tem mais hotéis. Aí os hotéis falaram conosco, disseram, sim, mas dessa reserva nada se concretizou ainda estamos 50% não foi vendido, mas havia contratos com a FIFA dizendo que aqueles apartamentos que não foram vendidos podem ser devolvidos apenas 6 semanas antes da Copa. Então, esse é um tema uma questão que deve ser discutida, mas porque foi dito que tudo está funcionando, mas se esses bloqueios foram feitos pela FIFA, não significa que sejam realmente vendidos e que se concretizem essas reservas. É necessário ver quais são os países que vão vir, qual é a categoria de preços. Brasil é um país que é muito caro atualmente, está no mesmo nível de preços da Europa, ou até um pouco mais, então é necessário verificar de onde vêm os torcedores visitantes, o que eles podem pagar, quantos é que vão vir. Então aqui a recomendação, uma vez que houver o sorteio, então é necessário, aí vocês vão saber quais são os países, então verificar então essas questões. O horário do FIFA FanFest na cidade de vocês era de que horas a Das FIFA FanFest war zeitlich gesehen von wie viel Uhr bis wie viel Uhr in Ihren Städten? Eu acho que começava meio-dia e mais ou menos até 1 hora depois do último jogo, da última partida. Importante é que sempre
quer dizer, no início, não é, e durante, quer dizer, antes do início e durante o intervalo, houve um programa bastante amplo. Nós tínhamos combinado isso com a FIFA e também com o canal de rádio, na estação de rádio, que tinha recebido essa concessão, mas na festa oficial, o FIFA Fan Fest, a nossa ideia é que essa festa não existisse só para mostrar os jogos, as partidas, mas oferecer um espaço onde os torcedores visitantes poderiam ficar durante um tempo, se alimentar, beber, trocar impressões, confraternizar-se e comemorar. Então, isso foi o aspecto específico desse FanFest que nós desenvolvemos na Alemanha, e por trás disso está que nós na Alemanha vimos que não íamos ter mais contingentes para ingressos que em outras Copas, e os alemães estavam muito indignados de que eles não teriam acesso aos estádios porque não havia ingressos. E então realmente houve um protesto, né, uma certa indignação na população. Então nós, as cidades sedes, então nós nos reunimos a cada 3 meses para discutir aspectos em comum, também em relação às negociações com a FIFA e o que nós queríamos, quais eram os problemas que queríamos resolver em conjunto. E então a gente identificou esse problema e disse: nós precisamos encontrar uma alternativa que seja quase tão atraente, tão interessante quanto. Claro que o melhor é estar no estádio, mas encontrar alguma coisa que pelo menos ofereça uma alternativa para aqueles que não têm ingresso, ou que então possam assistir à segunda partida e que se sintam também valorizados, né, no sentido de que é oferecido alguma coisa para eles. Sim, eu queria também complementar e dizer que nós começávamos às 11 horas pela manhã, o nosso FanFest. Então, aí já estavam as barracas da gastronomia, não é? E até as 24 horas, aberto até as 24 horas. E a programação começava não às 11 horas, mas às 13 horas, das 13 às 24 horas. Uma programação que nós oferecíamos para os visitantes. Nos dias de jogo, essas 24 horas não valiam mais, e até a 1 da manhã, ou seja, mais 1 hora, e antes do dia do jogo, então também 1 hora a mais. Então, esses foram os horários que nós combinamos, acertamos com a FIFA, e a gente cumpriu esses horários. Claro que houve exceções, quando havia tanta gente que estavam comemorando, que a gente não conseguiu fechar a 1 hora. E teve um dia que a gente ficou aberto até às 3 horas da manhã, e também a polícia, as forças de segurança também colaboraram. Então, não era 24 horas, mas também há vizinhos que moram lá perto, né? Então eles também queriam dormir, então não se podia deixar tudo aberto e funcionando até às 3, 4 horas da manhã, porque eles têm que trabalhar, né? E como é que eles vão aguentar esse ritmo durante 4 semanas? Então, por isso que esse foi o acordo, e foi suficiente, na verdade. Complementando. Ja, und weiterhin. Você sentiu que quando terminou... Und als das Spiel zu Ende war, als die Spiele zu Ende waren der jeweiligen Nationalelf, esse percentual de turistas, torcedores saíam para descobrir outros espaços na cidade ou ficavam no FIFA FanFest? FanFest, oder sind die woanders hin in die Stadt gezogen? Bem, nós tivemos 5 jogos durante a Copa, e durante esses 5 jogos, durante as 2 semanas, sempre tínhamos também visitantes estrangeiros, então eles iam do estádio para o FanFest, ou do lugar dos telões, do espaço dos telões para o FanFest. Isso não foi problema. Mas quando os jogos terminaram, quer dizer, não havia mais jogos depois das 2 semanas, depois de 2 semanas não havia mais nenhum jogo de nenhuma seleção mais no estádio. E aí quase que não tivemos mais visitantes estrangeiros. Foi a população local, ou seja, os alemães, não é? Ou então os visitantes nacionais, que continuaram comemorando, mas em grande número, né? E particularmente, quer dizer, a seleção da Alemanha
chegou até as semifinais, quase, não, até as quartas de finais. Não é? Então, sábado e domingo era a final, eram 3 jogos. E então houve um FanFest que foi fantástico, não é? E as pessoas chegavam e comemoravam, assim como tinham comemorado 15 dias antes. Mas sem um grande número de visitantes estrangeiros. Teve alguns, sim, mas isso não jogou nenhum papel. Sim, uma outra resposta à sua pergunta. Bom, isso depende também da cidade. Para onde vão os torcedores aqui em Salvador quando eles ganham, quando eles ganham a partida? Quando o time deles ganha a partida, para onde eles vão? Bom, provavelmente isso vai ser assim também. Em Munique nós temos uma grande avenida que leva do centro da cidade, atravessa a cidade, saindo do centro da cidade, e toda vez que uma equipe ganha em Munique, então os vencedores, né, os torcedores da equipe que venceu, então vão para essa avenida. E visto que Munique tem uma grande parte da população, 38%, que são de origem estrangeira, né, da Turquia, da Itália, etc., independentemente do país que jogue em Munique, depois da partida, então os torcedores da equipe vencedora vai para essa avenida, depois eles vão para a Hofbräuhaus, a grande cervejaria no centro da cidade, para beber e comemorar. Então, depende da política, não é, do município, da cidade. Se você quiser que o pessoal fique no FanFest, quer dizer, que ninguém se perca, que em um ambiente vigiado, não é supervisionado, ou se vocês quiserem que as pessoas forem para o centro histórico ou para lá onde eles sempre vão, então isso é uma política que a cidade deve definir. E então a última partida acabava às 10 horas da noite, então 1 hora depois a gente fechava o FanFest, porque os torcedores e os visitantes iam para aquela avenida e depois para os bares. E então nós, como município, como prefeitura, queríamos que então os torcedores visitantes fossem para o maior número de bares e restaurantes locais. Então, em alguma hora a gente fechava o FanFest e eles então iam para a cidade. E isso é necessário pensar antes ou então dizer, bom, eu quero que o pessoal fique o maior tempo possível nesse lugar do FanFest, e depois vem o transfer e leva os ônibus e levam os torcedores para os hotéis. Ou então a opção e as pessoas, então, elas se informam, né, onde está a animação, e é para aí que eles vão, então talvez seja bom pensar antes quais seriam esses lugares. Ja, guten Tag, mein Name ist Sergio, ich vertrete hier Leonel, und bis er zurückkommt, vertrete ich ihn, und ich bin der Koordinator. Nós colocamos aqueles 6 pontos que Leonel tinha citado. Começamos com os pontos mágicos, os pontos onde os visitantes provavelmente vão visitar mais, os turistas principalmente. Já falamos um pouquinho sobre o FanFest, que é um outro tópico, mas nossa colega falou ali sobre a questão do georreferenciamento. E acho que na apresentação de ontem, não me lembro bem, que vocês citaram sobre a questão da dificuldade de capacitação dos taxistas, do envolvimento, não sei, dos taxistas nesse sentido. Apesar da gente ter a capacitação que ele está fazendo com os taxistas, a gente também sente um pouquinho de dificuldade nesse sentido. A questão do georreferenciamento facilita de alguma forma isso? Como foi que vocês aliaram? Não sei se na Copa da Alemanha isso foi tão forte, no da África do Sul eu acredito que já tenha sido. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Então, em 2006 ainda não tinha GPS, então a gente tinha que apelar para os sistemas mais convencionais, como mapas da cidade, guias do visitante, e nós equipamos os motoristas de táxi com esse material. Então, a gente teve a experiência como é que a categoria dos motoristas de táxi, ele é o mesmo tipo de pessoa em qualquer lugar do mundo.
Então, nós temos na Alemanha uma grande rede que faz educação para adultos. Então, é a chamada Universidade Popular. Eles desenvolveram conosco um sistema de treinamento, um programa de treinamento que tinha, inclusive, um curso de idiomas, mas restrito a vocabulário turístico, para comunicação básica, explicar onde é o quê, e o que também era importante. Também houve também um programa de treinamento intercultural, como você trata os visitantes. O japonês, ele não quer ser abraçado, os brasileiros já são muito mais afetivos e coisas desse tipo. E nós, então, apresentamos isso também para os motoristas e para a associação dos motoristas de táxi. E a ressonância, a receptividade foi muito pequena, porque eles falavam, não, esse tempo que eu estou aqui eu podia estar rodando na cidade ganhando dinheiro. Então é muito difícil fazer esse treinamento com os motoristas de táxi. O que foi mais fácil foi com os motoristas das companhias de transporte público municipal, os motoristas de ônibus. Então, em cada empresa sempre tem um pequeno percentual de pessoas que não querem aprender nada, e esses, então, eles foram dispensados, enquanto que os outros que foram receptivos, eles participaram com muita vontade no curso de inglês. E então esse treinamento que nós fizemos com os motoristas de táxi não teve um êxito muito grande. Uma experiência com relação ao GPS. Na África do Sul, nós utilizamos o GPS. Então, na Copa das Confederações, nós tivemos lá, nós éramos um dos poucos que tinham um carro alugado. Então, depois na Copa já não tinha mais carros para alugar o suficiente. Então, teve que ser um shuttle, um ônibus shuttle. Mas o problema é que você sabe que uma grande zona em volta do estádio é zona bloqueada, mas o GPS não sabia disso. Então, nós temos lá os dados para ir lá para o estádio e depois para o hotel. Então, veio o primeiro bloqueio, então a gente teve que desviar da rota e de repente a gente não sabia mais onde a gente estava. Então, nós fizemos o seguinte trabalho com os sul-africanos também, onde nós desenvolvemos esse mapa onde está marcado exatamente onde são os bloqueios e onde as pessoas podem descer do táxi. Então, é importante que o GPS tenha já esses dados atualizados. Eu não sei se a tecnologia hoje já avançou tanto, mas então em 2010, quando a gente seguia o GPS, a gente chegava em qualquer lugar, menos onde a gente queria. Então, é bem importante vocês verem isso, se hoje em dia já é possível também que o GPS já tenha esses dados dos bloqueios, ou se você vai ter que então dar esses mapas dos bloqueios impressos para o motorista saber aonde que ele pode ir e onde é que ele não pode ir. O georreferenciamento, a gente não é GPS, a gente é um sistema de georreferenciamento com informações turísticas, né? Informações importantes ao turista. Então, assim, nós teríamos que complementar essa informação importante referente à questão do bloqueio, por isso que a gente já está com um sistema que você baixa uma vez no seu tablet, no seu Android, seja lá, e não há necessidade da internet, né? Porque possa ser que a gente tenha um super tráfego, então a gente não vai haver necessidade. Nós teremos, paralelo a isso, a questão dos guias. Nós teremos 600 guias que estarão espalhados. Esse é do governo do Estado, ainda tem da FIFA, tem da Prefeitura, então a gente vai ter uma equipe, um batalhão de guias que estarão pela cidade. Os do governo do Estado da Secretaria estarão todos com tablet, que já terão esse sistema, o sistema de georreferenciamento já baixado no seu equipamento, e qualquer pessoa próxima a ele que tenha alguma dúvida, qual a farmácia mais próxima? Porque em relação ao mapa fica bastante complicado. A gente vai poder mapear os pontos turísticos, os pontos da arena, mas informações sobre caixas de câmbio, sobre museus, sobre farmácia, sobre supermercado. Então essa é a intenção. Só uma dúvida, eu acho que de entendimento.
Mas nesse sistema de georreferenciamento vai estar indicado as áreas bloqueadas, de acesso bloqueadas, só para as pessoas saberem, elas vão ter algum tipo de informação a esse respeito? Das áreas bloqueadas, eu acredito que não. É essa a questão que eles estão levantando. Vamos verificar a possibilidade dessa informação estar inserida nesse georreferenciamento, para que os monitores também não indiquem um determinado caminho e esse caminho esteja bloqueado. Então a gente tem que trabalhar junto no momento da definição dessas áreas de bloqueio para estar inserida nessa... O que acontece também é que está sendo desenvolvido um guia do espectador, que vão ter tanto informações turísticas quanto informações do funcionamento da cidade com foco na Copa. Então, ruas que vão ser bloqueadas, forma de deslocamento, como o táxi onde vai parar e onde vai começar a área de pedestre. Então, nesse guia vão ter todas essas informações. E a nossa intenção é que exista também um guia de imprensa com as informações pertinentes à mídia, porque eles têm uma outra abordagem totalmente diferente do torcedor e do turista. E nós também temos esse plano, ainda está em questão de plano, mas foi bem aceito pela FIFA para que saia como um guia oficial e também pela Secretaria de Comunicação, de que exista um guia para o baiano, para o soteropolitano. Mas o soteropolitano, por quê? Porque a gente sabe que o futebol é uma paixão e que a cidade toda fica envolvida. Mas existem pessoas que não gostam, que se incomodam e que vão ter impacto naquela região. A região onde o FIFA Fan Fest vai estar vai sofrer um impacto grande. Então, se ele souber o momento de funcionamento, os dias de maior fluxo por causa do jogo, a forma de sair de sua casa, existem pessoas idosas que às vezes têm uma emergência, tem que se deslocar. Então, a gente quer também envolver a população de Salvador para que ela sinta parte do processo, que é necessária a colaboração deles, de nós todos, para aceitar a interferência que vai ter no dia a dia da cidade. E eu não sei se isso aconteceu na Alemanha, mas aqui está chegando ao ponto de se analisar ser férias escolares durante todo o período da Copa. Porque o nosso período de férias, aqui no Nordeste, é diferente do Sul. Então, nós temos as férias, inicia um pouco, no começo da Copa, aproximadamente, leva só 15 dias. Nós temos férias curtas no meio do ano. A maior férias nossa é no verão. Então, está se chegando à conclusão de que para que a mobilidade, o trânsito, os compromissos das pessoas que podem interferir de atrasos para as crianças e tudo, que a gente faça umas férias mais longas no meio do ano, para que tanto eles possam aproveitar todo o clima da Copa do Mundo e das confederações, e também os pais tenham mais tranquilidade, porque a gente sente que quando, eu acredito que isso também aconteça com vocês, quando é período escolar, o trânsito fica mais complicado. Quando dá férias, a gente já sente que o trânsito na cidade ele flui melhor, ou por viagem, ou porque realmente as pessoas não precisam circular para ir para as escolas. Então existe isso. Então esse guia é o livreto que vai acontecer, na intenção de ser distribuído às pessoas que vão chegar e também para a população de Salvador e a mídia. Então, isso está sendo já trabalhado. Agora, eu acredito que essa questão dos táxis, que é uma grande preocupação que existe, essa parte de folheteria seja muito importante, porque se ele não souber se comunicar, mas ele tem à mão o folheto que ele possa entregar à pessoa e a pessoa vai lendo na língua deles, ou não seja em todas, mas no inglês, no espanhol, no francês, no alemão, as pessoas se sintam mais seguras ao chegar. Gostaria de complementar isso. Com certeza é correto quando a gente usa as novas tecnologias. Isso não se questiona. Se nós em 2006 na Alemanha, ou se o mundo já estivesse no estágio atual de hoje, a gente também teria feito isso. Principalmente os jovens
eles já avançaram tanto que eles já trabalham quase que só com esses novos recursos tecnológicos. Então, a gente só pode incentivar vocês a fazer isso sim, de maneira intensiva. Mesmo assim, existem algumas pessoas mais antiquadas que talvez vão preferir outros meios, né, meios impressos ou meios verbais. Então, aí eu gostaria de citar os voluntários. A gente não deve subestimar os voluntários. Eu vi isso na Copa do Japão. Lá eles tiveram um grande número de voluntários para orientar as pessoas, guiar as pessoas. Eles tinham um button e ali estava onde estava escrito os idiomas que a pessoa falava, e você sabia imediatamente, essa pessoa entende minha língua e com ele eu posso conversar, ele vai me ajudar. Eles fizeram isso de maneira muito bonita. Nós assumimos isso, né, copiamos isso na nossa Copa, e eles estão também nos locais dos eventos. Eles tinham uma bolsa que eles levavam, né, com muito material impresso, guia da cidade, informativos, folhetos. Então, se alguém estava passando mal, alguém estava com dor de dente, né? Então, isso aconteceu com frequência. Tinha um voluntário que levava a pessoa ao próximo dentista. Então, é claro que nos smartphones modernos, você acha isso facilmente, mas tem gente que ainda precisa de um apoio pessoal. Então, essa comunicação pessoal, humana, ela é muito importante, porque ela traz também a sensação. Né? Eu vou lembrar vocês que hoje estou sempre no papel do visitante, viu? Eu, como visitante, eu utilizaria o celular e utilizaria também a comunicação direta humana. Então, eu creio que muitas pessoas, vai ser importante para muitas pessoas manter essa comunicação humana. Wir gehen über zum nächsten Punkt, Punkt Nummer 2. Bom, dos 7 pontos que o Leonel tinha anotado aqui, que ficou sendo de consenso, nós discutimos, o segundo tema foi o turismo étnico. Eu gostaria de saber aqui dos nossos colegas alemães se lá na Alemanha foi tratado esse aspecto de alguma forma. Como o Leonel falou, nós temos 83% da nossa população é negra, e é muito forte a questão da musicalidade, da gastronomia, com relação a essa população negra e a influência que ela tem no nosso estado. Então, de que forma esse turismo étnico foi tratado na Copa da Alemanha, principalmente acho, com relação às seleções que foram visitar cada cidade, né? De acordo com um sorteio das seleções pela FIFA. E nach den Auslosungen. Nessa intensidade nós não temos isso como em Salvador, mas claro que nas nossas cidades nós temos muitas populações também de outros países, de gregos, italianos, e que também ficaram muito felizes com a Copa sendo realizada na Alemanha, e que participaram. Por exemplo, um italiano na nossa cidade, ele se propôs, quando chegarem visitantes italianos, se vocês precisarem de apoio para eles, pode mandar ele que nós vamos orientá-los. Então, eles também se envolveram muito para dar apoio aos seus conterrâneos. Em termos turísticos, eu acho que é importante oferecer isso, e principalmente os visitantes internacionais, é um ponto muito interessante que eles não conhecem. Então, para você ampliar a sua oferta turística, é importante procurar realçar essa questão da etnia. Com relação a essa pergunta, eu tenho em lembrança, que também está ligada ao tema, como você pode criar, então, um bairro da cidade cultural,
que em termos de cultura, que atrai os turistas, que eles ali pernoitam ou então tenham uma vivência especial, por exemplo, música afro-brasileira e coisas desse tipo. Isso é de grande interesse para o turista, e claro que é difícil você preparar um bairro para que funcione dessa maneira ideal. Eu poderia imaginar que inicialmente deve-se ver que a infraestrutura esteja de acordo nesse bairro. Aqui, primeiro, as vias de acesso para que você chegue lá, que você nesse bairro também tenha os hotéis ou mesmo pequenas pousadas ou possibilidades de hospedagem que possam ser bem utilizadas, e você tem que transmitir a informação também de que lá, ou seja, às tardes ou à noite tenha música ao vivo. Eu imagino, por exemplo, como nos Estados Unidos acontece em Nova Orleans com o jazz. Então eu creio que isso pode gerar um grande interesse. Eu, como turista, eu também imagino, não, eu vou querer ir lá à noite para ouvir música ao vivo. Então você tem que conseguir incrementar isso, mas é uma questão também, eu lembro aqui agora, de infraestrutura que você tem que preparar e da comunicação. Mas eu creio que isso pode ter êxito, e você não pode fazer isso com qualquer bairro, mas com um bairro muito agradável, onde isso combina com o bairro. Eu faria sim um trabalho nesse sentido. Com relação a esse tema, eu gostaria de dar 2 exemplos bem-sucedidos da África do Sul. Porque isso foi citado aqui também, a questão da hospedagem, de pernoitar não somente nos grandes hotéis. Os torcedores também às vezes nem têm tanto dinheiro disponível, por exemplo, simplesmente de pernoitar em pousadas. Na África do Sul, nós pensamos lá, principalmente em Pretória, que muitas pessoas, lá existem muitas opções de hospedagem onde chamado bed and breakfast, mas principalmente nos bairros negros, mas que também não eram certificados, não eram conhecidos, que eles só eram conhecidos dentro da comunidade negra, mas não dentro da comunidade de modo geral. Então a questão era, então, existia a possibilidade de em vários bairros de fazer a promoção desses lugares, dessas opções de hospedagem para os turistas. E a Federação da Hotelaria, eles decidiram que aqueles estabelecimentos que tinham interesse, que tinham condições melhores, que se eles queriam participar de um curso de qualificação para se adaptar aos níveis de qualidade exigidos em termos de café da manhã, em termos dos apartamentos, de quartos. Então esses empresários, eles participaram desses cursos de qualificação, e depois eles receberam também uma classificação com 1, 2, 3 estrelas, no máximo até 4 estrelas. E então essa Federação do Turismo prestou um auxílio importante para que aqueles que participaram desses cursos de qualificação na comercialização. Agora a gente tem que dizer também que aquelas pousadas que estavam muito longe e com poucos meios de acesso, isso não funcionou muito bom. Aí funcionou mais para o mercado interno. Então, nesse aspecto também foi também um sucesso, apesar de que eles estavam esperando mais visitantes ou hóspedes internacionais, mas ficaram satisfeitos também com os hóspedes da população nativa. Agora, aqueles que ficavam mais perto dos estádios, dos fanfests, receberam hóspedes estrangeiros. E a gente tem que lembrar também que na África do Sul que o tema segurança estava sempre também em primeira mão, e havia muitos relatos na Europa também sobre o perigo, né, da questão de segurança na África do Sul. Mas foi feita muita divulgação também sobre essa opção de hospedagem, e de maneira que acabou sendo um sucesso. E outro ponto, em segundo lugar, que foi também importante, como que a gente pode dar uma opção
geração de renda para as barracas que vendem artesanato, que vendem pratos típicos. No primeiro dia, quando a gente esteve lá no mercado, onde tem o elevador Lacerda, isso é uma coisa simples, porque aquilo ali já é um ponto de atração turística, mas certamente existe muito mais. E como esse pessoal pode se beneficiar, como o turista vai saber onde estão as barracas de pratos típicos de artesanato? Como que em Pretória nós desenvolvemos um conceito onde nos acessos, por exemplo, nos acessos, a rua de acesso ao FanFest, ou então uma rua que dá acesso ao estádio, que era um pouquinho já fora do centro da cidade, mas que lá foi criada uma possibilidade de que os comerciantes ambulantes podiam oferecer as suas mercadorias, mas também ligado ao fato de que esses comerciantes de rua tinham que fazer um curso de qualificação, principalmente quem vendia alimentos. Por exemplo, um curso sobre higiene de alimentos. A FIFA inicialmente queria proibir porque estava muito perto do estádio ou muito perto do FanFest, mas através de negociações nós conseguimos chegar a um acordo, porque se ficasse muito longe também do FanFest do estádio, nenhum torcedor iria ver onde estavam essas barracas. Tinha que estar bem diretamente no caminho onde ele vai passar. Então, isso foi conjugado com artesanato, com pratos típicos, com dança, com música, então você não precisa muito mais do que isso, porque essa oferta já é suficiente, os próprios torcedores já vão animar a festa. Continua com os comentários. África do Sul, um ano após a Copa, estivemos lá e percebemos em alguns hotéis e pousadas ou locais mais simples ainda aquela placa com a classificação por estrelas. 1, 2, 3 estrelas, como você citou que aconteceu lá na Alemanha também. Eu queria que vocês comentassem depois, que a gente está muito preocupado também com o legado pós-Copa. Como é que a gente vai utilizar todo esse manancial de investimentos que a gente está tendo após a Copa do Mundo? Como essas pousadas ainda estão tendo algum benefício com relação a essa classificação e com relação a esse assunto? E com relação ao artesanato também, nós temos, como o pessoal do Estado também citou aqui, vários cursos com relação à capacitação ou incremento da capacitação do artesanato que é produzido hoje aqui pela população baiana. Como foi a aceitação por parte dos turistas desse artesanato local sem ter a logo da FIFA? Porque vocês citaram ontem que muito das compras dos souvenirs, eles davam preferência que tivesse o logo da Host City. O fato do artesanato não ter essa logo, como foi a aceitação disso lá na Alemanha, principalmente nas duas cidades aqui representadas? Wie hat das in Deutschland funktioniert in den beiden Host Cities, in unseren beiden Host Cities? Sim, é verdade que os brindes, as lembranças, que o pessoal gosta de comprar, aqueles que têm a logomarca da FIFA, mas ao mesmo tempo também eles gostam de comprar objetos típicos para o país, não é? Claro que é difícil, quando o produto é uma girafa de 4 metros de altura, isso é difícil transportá-lo por avião. Então, na pré-rodada, no então, também a discussão era o que um turista pode levar, não é? Não aqueles que realmente têm muito dinheiro e podem, então, encomendar algum produto que vem depois de navio. Mas alguém que, então, compra uma lembrança, compra um produto típico para levar na mala, para levar na bagagem de mão e que não seja perecível e que não se quebre. Então, alguns comerciantes não pensam nisso, parece uma coisa tão óbvia, não é? Mas é importante pensar, não é? Por exemplo, artesanato tradicional, por exemplo, não sei, objetos típicos, tambores, enfim, o que é vendido também, aqueles produtos como a gente viu no mercado modelo, não é? Então, todo mundo, quer dizer, ninguém vai todos os anos ou com tanta frequência para o Brasil ou viaja para a África do Sul. Então a ideia é levar alguma lembrança típica para distribuir para os amigos, para a família. E também em relação ao turismo.
a questão das pensões, né, ou das casas particulares com hospedagem e café da manhã. Não sei se realmente ainda se beneficiam disso hoje, mas, quer dizer, um ano depois, você disse que ainda viu as placas, não é, com as categorias. É importante, não é, porque essas casas, então, essa oferta está cadastrada, ainda faz parte dos cadastros, então, quando alguém de fora procura uma oferta desse tipo, então, eles têm a certeza de que é uma oferta cadastrada, que também podem verificar, podem avaliar então a qualidade daquilo que eles vão receber, não é por esse preço eu vou receber essa qualidade, por esse preço eu tenho esses outros serviços, não é? Então, com isso, essas pensões, essas casas particulares passaram a fazer parte do cadastro, não é, de leitos oficial. E isso foi importante. Sim, em relação a essa questão, do nosso ponto de vista, o que nós vimos foi que todas as negociações com grandes cadeias de hotéis internacionais, ou então construir hotéis para a Copa, que isso não deu resultado. Ou seja, ninguém vai construir um hotel para um evento que dura 4 semanas. Ou seja, isso precisa de levantamentos, de pesquisas, não é? Que visam o longo prazo, a ocupação do longo prazo, não é? Então, isso não tem nada a ver com a Copa do Mundo. Então, quer dizer, acho que isso não faz muito sentido. O que nos chamou a atenção então a senhora Bickman fez isso prioritariamente, e então o que nós fizemos foi um trabalho de convencimento junto às nossas gastronomias, nossos hotéis, para se cadastrar, não é? Porque quando alguém procura na internet, então ele vê, esse é um estabelecimento de 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas. Isso é super importante. E nós identificamos, encontramos hotéis e pequenos hotéis e pensões e pousadas com apenas 10 leitos, por exemplo, que se cadastraram. E eles mantiveram essa categoria, essa classificação. Então, isso foi uma coisa duradoura, sustentável. E, então, no trade turístico, é muito bom ter esse tipo de cadastro, não é? E que permita, então, ao hóspede então, verificar se a oferta corresponde às suas expectativas, não é? Porque a classificação também, ou até a categorização, tem a ver com dinheiro, não é? Com o custo dessa hospedagem. Sim, eu queria saber, sim, essa ação de hospedagem com café da manhã em casas privadas também foi realizada em Cabo da Cidade, então não tínhamos leitos de hotel suficientes e então não havia uma oferta suficiente. E para os hóspedes, para os visitantes, isso era muito bom, porque isso permitiu também estabelecer contato com a população local nessas casas privadas. E ontem, quando falamos sobre a campanha da simpatia, nós mencionamos essa questão. Na via para pedestres, nós fizemos uma campanha também de marketing, convocando e chamando os moradores de Karlsruhe para colocar à disposição dos visitantes as habitações, né, os quartos que eles tinham que não estavam ocupados. E a gente visitou também esses quartos, e a gente então fazia fotos, cadastrava, colocava na internet. Então os turistas então tinham a possibilidade de 24 horas por dia fazer a reserva a partir do site, do nosso site. E alguns desses locatários, né, então eles disseram que eles continuariam no cadastro e continuariam interessados em alugar, então oferecer, não é? Aliás, oferecer hospedagem e café da manhã para visitantes depois da Copa do Mundo. Então isso foi muito importante para nós, porque isso ampliou o número de leitos, por exemplo, no caso de grandes eventos, ou também na parceria com a universidade, onde muitas vezes eles procuram hospedagem mais barata. E 2 vezes por mês, quando tem um jogo de futebol na nossa cidade, então sempre os hotéis estão lotados e a procura então por hospedagem alternativa é grande. Então isso também faz parte da promoção do desenvolvimento econômico também, que também teve resultados pós Copa do Mundo. Bom, então esse foi o tema
étnico. Alguém tem algum comentário ou alguma colocação a fazer com relação a esse assunto? Próximo. Então, o próximo tema que nós colocamos aqui foi a questão, obrigado pelos esclarecimentos e pela ajuda, interiorização da Copa. Esse tema foi colocado em virtude da gente estar querendo também colocar para esse turista visitar pontos turísticos do nosso estado, não só dentro da cidade sede, no caso, não só dentro de Salvador. Eu me recordo que vocês citaram ontem que a maioria dos turistas, a depender do poder aquisitivo, é claro, ele vem basicamente para ver o jogo, passar talvez aquele dia no local do jogo da cidade sede e já partir para onde a sua seleção vá. Então nós gostaríamos de saber um pouco sobre essa experiência, que tipo de estratégia nós podemos utilizar para ele visitar esses locais, não tão distantes, mas próximos da cidade sede, e que esforço seria necessário para que isso acontecesse com êxito. E se é viável nós ainda insistirmos nesse tema. Bem, nós também fizemos isso e também corresponde à expectativa, não é, de ter uma oferta, não é, em os lugares próximos à cidade, e também existe a expectativa de se beneficiar, que os lugares próximos se beneficiem. Então nós oferecemos alguns pacotes, né? A nossa cidade não fica tão distante de Paris, a 2 horas de trem, então nós oferecemos viagens, pacotes turísticos para Paris e também para o interior, para outras cidades. Mas eu preciso ser sincera, a expectativa era muito grande, mas não se cumpriu. E por quê? Porque os torcedores, eles querem estar lá onde está a seleção e onde há as confraternizações